Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Liga Norte Podcast, o seu podcast com um resumo semanal das notícias na MLB, NBA e NFL. Hoje estamos chegando no programa de número 22. Da semana passada a gente, como homenagem, vai deixar numerado como episódio número 24. Então hoje é o 22, a gente vai ter o 23 e aí vai direto pro 25 e o 24 fica como um especial, certo? E aí já vai ter até mudança na vinheta da NBA a partir do programa de hoje, certo, Matheus? Certo. A gente tinha como vinheta o lance do Lillard e a gente vai começar a edição depois da gravação, mas deve ser alguma vinheta montada pela gente com lances do Kobe, alguma coisa assim. Fica aí, aguarde quando chegar o momento de falar sobre a NBA. E então, na tradicional fala do Matheus no início do programa sobre o jogador que com o número 22 fez alguma história. Esse aí fez história? Salve, salve galera, beleza? O jogador para representar o número 22 é o grande Emmitt Smith, ex-running back do Dallas Cowboys. Ele foi eleito pro Top 100 da NFL, os 100 melhores jogadores da história da liga. Ele foi draftado em 1990 e ganhou o Rookie of the Year ofensivo nesse ano. E também conquistou 3 Super Bowls com o Dallas Cowboys, 93, 94 e 96. Ele foi MVP em 93. Ele também teve 8 Pro Bowls ao longo da sua carreira e terminou e ainda é o running back com mais jardas terrestres e o running back com mais touchdowns terrestres. Ele é o segundo em touchdowns recebidos e corridos na história, só perde pro Jerry Rice. Ele tem 18.355 jardas na carreira e 164 touchdowns terrestres. Números expressivos e com um título também, né? Então um cara que fez tudo isso e tem aí 3 Super Bowls na conta. Então legal citar alguém com esses números e porque a gente vai falar bastante de Super Bowl hoje, certo? Bem, vamos já pular. E no Super Bowl ele foi homenageado lá como time do Top 100. O Super Bowl que começou com esse momento, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Primeiro vamos avisar que estamos pulando a MLB por falta de informação, certo? Nada para dizer. Uma coisa que a MLB começa o Spring Training, que é a pré-temporada nesse mês já. Então esse mês já tem beisebol. E será que tem alguma novidade no Dodgers? Talvez aí Mookie Betts. Provavelmente vai vir pra Califórnia, só não sabe se é San Diego ou Los Angeles. Então tá, a gente é esperançoso aguardando alguma coisa, alguma novidade no Dodgers, mas nada ainda, só perda. Vamos então direto pra estreia da nossa nova vinheta da NBA. Artest looking, gets it to Bryant. Bryant dribbling, has to put it up with the buzzer. Banks it in! He banks in the three! And the Lakers win the game! Então vamos lá, começar a falar aí para um jogador que parece que embalou, né? Ele e o time não tinham começado tão bem, e talvez a questão nem é que ele não começou bem, é que ele gera essa expectativa, né? Um cara que carregava seu time a playoffs todos os anos, sempre em posições acima do que as pessoas esperavam, com vitórias em playoffs que as pessoas também não esperavam, e agora parece que tá nesse caminho de novo com números surpreendentes, né? Damian Lillard e os Blazers, eles foram finalistas da Conferência Oeste ano passado, só perderam pro Warriors, que ainda tinha o Durant, e nesses últimos 6 jogos o Damian Lillard tá em modo
modo especial aí, Lillard, nível MVP. Estrelinha do Mario, né? Tá piscando, brilhando com musiquinha. E se ele continuar pelo menos 90% do que ele tá jogando aí, provavelmente um dos líderes para MVPs no final da temporada. Ninguém imaginava isso um mês atrás, mas com esses 6 jogos que ele teve, se ele continuar pelo menos um pouquinho disso aí, já vai ser o bastante para entrar na briga. Ele teve médias de 48,8 pontos por jogo e 10 assistências nesses últimos 6 jogos, e o Blazers venceu 5 desses 6, só perdeu pro Dallas Mavericks, e ele bateu um recorde que é 6 jogos seguidos com mais de 6 bolas de 3 em cada jogo, né? Números maiores que de Stephen Curry no seu nível de MVP, aí bola de 3, ele tá com 20 segundos de ataque, ele vem, para no logo, chuta. Teve 2 em cima do Westbrook, que sempre gosta de dar um trash talk contra ele. Ele teve o seu primeiro triplo-duplo da carreira contra o Westbrook e os Rockets. E agora o Blazers, com essa sequência, tá apenas 1 jogo e meio atrás do Memphis Grizzlies para a última colocação nos playoffs do Oeste. E se continuar assim, acho que eles vão com alguma tranquilidade se classificar aí para os playoffs. Qual você acha que é a influência nisso da chegada do Carmelo? O quanto você acha que isso ajudou, até na questão de dividir um pouco a atenção, de ter um jogador que pode ter a bola no momento definitivo, e o quanto ajudou? Se ajudou, se você acha que isso ajudou ele em algum momento? Eu não sei se fez tanta diferença assim o Carmelo, mas ele teve até game winner nessa temporada, então no momento apertado do jogo. É um jogador a mais para ser marcado, né? Os caras têm que preocupar com o McCollum e com o Carmelo também, e se dobrar o Lillard fica gente livre que também consegue meter bola de 3. Teve a troca pro Ariza, que chegou no Blazers jogando muito, metendo bola de 3 importantes. E também acho que a peça mais importante vem sendo o Hassan Whiteside. Inesperado, né? Líder de blocos na liga, 3,1 blocos por jogo. E o líder tem média de 10 assistências por jogo, e metade dessa aí é ponte aérea pro Whiteside. E vem ajudando bastante aí o Blazers. E o Blazers tem a volta ainda vamos dos ver principais, como né? vai voltar aí Nurkic, que era o principal pivô na temporada passada. Vamos ver como vai ser a rotação do Blazers. E é legal que é um jogador diferente do Whiteside, né? Então ele vai conseguir ter 2 jogadores com qualidades diferentes para jogar numa posição importante pro Blazers, né? O Nurkic é mais puxado aí pro Jokic. Uma qualidade com a bola na mão muito maior, né? Mas também muito reconhecido na defesa também, né? Marca bem, mas ele consegue dar uns chutinhos. O Whiteside teve até uma jogada contra o Lakers que ele meteu um fade away pra cima do Kuzma. Falaram que era uma homenagem ao Kobe, né? Um fade away em Los Angeles. E o Kuzma só ficou assistindo porque fazer o quê? Ninguém achava que o Whiteside ia virar e chutar um fade away. Acho que o Kuzma nem chegava nessa bola, né? E aí... e também vai ter a volta do Zach Collins, provavelmente mais pro final da temporada, que também é outro pivô. E vai ser também bastante importante aí para fortalecer o banco, que vem com vários jovens aí, o Caleb Swanigan, Wayne Gabriel, Nasir Little. Precisa de um pouco mais de veteranos aí no banco. E essas 2 aquisições que não vieram por trocas, estavam no time mesmo, mas são grandes aquisições aí pro final da temporada. Então, beleza. Então tá aí os números de Damian Lillard jogando como Damian Lillard. A gente tem 2 jogadores para falar sobre 2 jogadores, um que reestreou, um já tinha reestreado, mas que agora tá voltando a ter tempo de quadra. E aí a gente vai falar primeiro vamos falar por nível de importância, certo? Vamos falar por nível de importância para a NBA. Então vamos começar do menos importante, Zion Williamson. E aí que você tem que falar de Zion Williamson. A gente não teve o podcast semana passada para falar da estreia do Zion, mas ele estreou 2 semanas atrás contra o Spurs. Foi um grande... E já tá tendo um aumento de tempo já depois desse tempo todo, né? Ele jogou 18 minutos só na estreia, mas agora já tá com médias de 26 minutos por jogo.
bem importante pro Pelicans, porque o plus-minus dele é sempre positivo, e o Pelicans O que é o sempre... plus-minus? O plus-minus é a diferença de pontuação que um jogador tem. É como se fosse o placar enquanto ele tá na quadra. Então, enquanto ele tá na quadra, ele tá ganhando. O Pelicans isso. sempre tá vencendo os adversários. Os Pelicans vão ser uma briga também com o Blazers e com o Grizzlies para essa 8ª vaga. Eles estão... Deixa eu checar aqui rapidão. Mas estão na briga por essa 8ª vaga. E às vezes essa briga pela 8ª vaga é a mais emocionante de se assistir, né? Porque às vezes o cara que tá lá no meio já tá garantido. Você vê o Clippers, por exemplo, que tá tão garantido que fica até largando um pouco os jogos. E aí essa briga pela 8ª fica quente, né? O Pelicans tá com 20 vitórias, 30 derrotas. E o Grizzlies tá com 24 vitórias, 25 derrotas. O Pelicans tá 4 jogos e meio atrás do Grizzlies. É o nono nesse momento? O Pelicans? Não, o Pelicans é o 12º. Ah. O Blazers é o nono, 1 jogo e meio atrás do Grizzlies. Daí tem o Spurs em 10º, o Suns em 11º. O Kings em 13º tá 5 jogos e meio. Mas parar pra pensar que o Pelicans tem na frente deles. E o Warriors, né? Mas parar pra pensar que o Pelicans tem na frente dele o Spurs, que nunca vai ser fácil de você passar. O Blazers jogando o que tá jogando. E o Suns com os garotos que, quando esquenta, é um time que joga bem. Não vai ser tão fácil assim, né? Não vai ser fácil. Por isso que é importante aí o Zion aumentar os minutos. Mas também não deixar ele muito tempo em quadra onde ele se lesione de novo. Então é bom ter cuidado. E vamos ver aí como vai ser o final de temporada do Pelicans. O Zion tá com média de 19 pontos por jogo e 8 rebotes. Falam que ele pode entrar na briga para o Rookie of the Year. Acho muito difícil ele derrubar o Ja Morant. O Ja Morant jogou a temporada inteira até agora. E no mesmo nível, né? E números sensacionais. E também o Zion foi eleito para o Rising Star Challenge, que é o desafio entre rookies e sophomores. Muitos reclamaram aí da ida do Zion, porque ele só jogou 8 jogos. Ele quem foi não tem o que como fazer, um quem reclamou, substituto né? pro Wendell Carter, que tá machucado. Não, primeiro que esse jogo ele só existe por um motivo, ele é um show, certo? E se ele é um show, o Zion tem que estar lá. Mesmo que seja participar um pouco, que tá vindo aí aumentando os minutos, mas tem que estar lá. Ele é um dos jogadores. A gente foi obrigado a assistir quantos jogos aí do Pelicans, porque era televisionado esperando que ele estivesse em quadra, porque ele faz parte do show, então ele tem que estar lá. Então beleza, então o legal agora é ver, você falou que os números deles estão indo bem, é legal ver os números do Lonzo também subindo, né, de assistência, porque só joga a bola pro alto e reza, né. O Lonzo é um dos melhores passadores aí da NBA, teve ontem a ponte aérea da quadra de defesa pro Zion, acertou o passe na medida, o Zion pulou por cima do James Harden e enterrou. Então é uma grande dupla aí que ainda tem no time o Brandon Ingram, que é um All-Star essa temporada. Então, grande time aí do Pelicans pro futuro, principalmente. Né? Isso. Talvez por isso não seja tão necessário assim fazer esse push agora com o Zion e esperar um pouquinho mais, deixar esse time mais pronto para os próximos anos. E ganhar umas escolhas de draft alto. Também pode ser. Então vamos falar agora do jogador mais importante que o Zion Williamson. Deixamos ele pro final por nível de importância. A reestreia de Oladipo. Victor Oladipo voltou no dia 29 de janeiro contra o Bulls. Ele tá jogando do banco. Ele vem do banco, ele joga os 6 minutos finais de cada quarto. E contra o Bulls ele teve 9 pontos, chutando 1 de 7 nas bolas de 3. Mas a bola de 3 que ele meteu foi a mais importante do jogo, foi a bola para empatar e levar o jogo para prorrogação. Ele continua clutch, né? Ele é o jogador com mais pontos no clutch time desde que ele chegou no Pacers. E nessa temporada o Brogdon é o terceiro em pontos no clutch time, então é um backcourt interessante pro Pacers, principalmente nos finais de jogos. E que tem o Domantas Sabonis também, que é grande parceiro do Oladipo, eles são bem amigos,
porque jogaram junto em Oklahoma e foram trocados para o Pacers, que é All-Star essa temporada também, o Sabonis, e o Oladipo vem aí do banco, e quando ele voltar a ser titular, que provavelmente vai ser depois do All-Star Game, ele provavelmente vai pôr o Jeremy Lamb no banco, e mesmo assim o banco do Pacers vai estar Continua em bem alto forte. nível, Né? assim, e a gente sabe a importância que isso tem para os playoffs, né? Para chegar nos playoffs e ter, na hora da rotação, o time segurar o placar. E agora o Aaron Holiday não tá mais jogando. Ele teve jogos bem importantes. Ele conseguiu 4 vitórias aí pro Pacers, no mínimo, nessa temporada. Teve aquele jogo contra o Raptors, que ele meteu 3 bolas de 3 no finalzinho para empatar o jogo, levar a prorrogação. Na prorrogação ele deitou nas assistências. Ele teve um duplo-duplo naquela partida. Teve game winner contra o Magic. Teve várias bolas no clutch quando o Brogdon tava machucado. Então o Holiday não tá jogando. Então dá pra ver que o nível do banco do Pacers tá forte mesmo. E ele volta? O Holiday? Yeah. Não, acho que não, porque é por minutos. Não tem minutos pra ele. Com o Oladipo, o Brogdon, Lamb, McConnell, Ele fica ele fica fora. Ele fica fora. E aí fica ele vai pra outra liga? Vai pra... Como ele fica? Não, ele tá com o time ainda. Uhum. Como o Pacers é um dos times que mais teve jogos perdidos por lesões, talvez ele jogue aí alguns jogos. Fique ali aparecendo em alguns jogos pra algum descanso ou pra suprir alguma falta. Importante. Quer dizer, é um banco do banco. Então vocês têm um banco do banco bom também. Então beleza, e foi legal a estreia do Oladipo, que ficou marcada também pela entrevista dele pós-jogo, né? Entrevista. Foi logo depois vou deixar claro, né? Foi 2 dias depois, né? Foi na terça. Foi na quarta e o Kobe morreu no domingo. Isso, então foi logo depois da tragédia com o Kobe. E aí ele deu uma entrevista pós-jogo, né? E ele tendo feito aquela bola e tal, como é que foi? Ele tava bem emocionado na entrevista, falava lá que foi a Mamba Mentality, que ele chutou, que ele meteu a bola pro Kobe, pra Didi e pra todo mundo que morreu no acidente. Ele chorou bastante na entrevista, não conseguiu terminar a entrevista. E eu recomendo também assistirem a série que ele fez no YouTube, no canal do YouTube dele. 4 episódios dos últimos 4 dias aí, antes da volta. Que legal, não sabia. E o primeiro episódio é no domingo, que teve essa notícia triste aí, e mostra a reação dele no dia, né? Legal, então fica aí, depois no final a gente relembra isso aí, a indicação do Matheus para acompanharem o canal de Vitor Oladipo e essa série aí dos 4 dias antes do retorno dele, após um ano parado. Vamos então agora primeiro falar dos jogadores da semana. Acho que depois do que ele falou do Damian Lillard, fica meio claro que um deles é Damian Lillard, certo? Não tem mais muito o que falar. E do outro lado, Jaylen Brown. Jaylen Brown pro Celtics. O Celtics está jogando bem. Ele não foi pro All-Star. O Tatum foi selecionado antes dele. E acho que isso deu um boost aí pro Jaylen Brown. Ele teve média de 25 pontos por jogo, 6 rebotes, uma steal. E o Boston terminou a semana invicto. E eles estão agora em terceiro no leste. E vai ser um time bem forte aí nos playoffs. Beleza, então tá bom. Agora vamos pro momento que o Matheus propôs aqui de fazer o mock draft do All-Star. Certo? Ele sabe que eu não tem um jogador aqui que ele sabe muito mais que eu vou acabar errando alguma coisa, mas meu time no final vai ganhar, porque o Matheus é sempre muito zicado. Então meu time vai ficar melhor que o dele. Vocês podem deixar, a gente vai postar no Instagram isso, né, nossos times, e aí vocês falam aí no Stories, e aí vocês falam quem ganharia o jogo, certo? Vamos decidir antes, nosso time ou o time que acha que o jogador vai escolher? Não, nosso time, não tem como, é nosso time. Vamos fazer a escolha como se bem, eu sou mais velho, então eu sou o LeBron, certo? Certo. E você é mais novo, você é o Giannis. E o LeBron começa, é isso, né? Ele teve mais votos. Óbvio então... que eu tive mais votos que você, até porque minha média nos jogos está muito melhor que a sua. Eu tenho aí... Minha média tá tipo a do Lillard, 4 bolas de 3 por jogo, tá alta também. Vamos lá.
Então eu tenho que começar pelos titulares. Dos titulares, eu sendo LeBron, quem que eu escolheria? Será que eu vou dar uma trairada aí no... Bem, eu vou começar sendo LeBron, mas com a minha cabeça eu não consigo escolher outro jogador que não seja Luka Doncic. Então, pra segunda escolha, time Giannis, eu vou com o Trae Young. Beleza, então Trae Young de um lado. E é legal, já fica uma disputa aí, né? Porque tem gente que quer comparar os dois, né? Que já comparava os dois, quer comparar. Eu acho ainda que não tem comparação, mas fica aí. Então agora eu tenho que escolher mais um jogador dos que estamos aqui como titular. Bem, de novo, não vou tentar pensar com a minha cabeça, vou de Kawhi. E segunda escolha do time Giannis vai ser Anthony Davis. Ok, então você separou os amigos, né? Então tá, você foi de Anthony Davis, eu vou de Embiid. Beleza? Eu vou de Kemba. Kemba. Então eu tenho aí Siakam e Harden. O Harden tá virando aqueles caras que fica esperando ser chamado, ninguém chama ele pro time. Eu vou de... Aí já pensando um pouco na formação do time. Então ficou com o Luka, ficou com o Kawhi. 4, 5, 3, eu vou de Harden. Então fecha aí com o Siakam. E agora pro banco, o time Giannis começa escolhendo. Tá bom. Então, vamos com ele, né? Damian Lillard. Ok, Damian Lillard. Então eu vou de... Bem, você foi de Damian Lillard. Eu vou de... Não vou. Vou de Ben Simmons. LeBron provavelmente escolheu Ben Simmons. Então, eu vou com o Donovan Mitchell. Eu tava entre os dois. Jogadores que eu gosto muito. Bem, você vai de Mitchell, eu vou de Jokic. Pivô aí, vamos ver. Ele é um pivô porque você definiu que ele é um pivô. Ele joga onde ele quiser. Certo? Pra mim não é o melhor pivô desse banco, então vamos com ele, Domantas Sabonis. Eu sabia que você ia gastar. Em algum momento você ia gastar uma boa escolha nele, mas então... Fica O aí. Giannis vai escolher primeiro o Middleton, então... Mas eu não vou. Então eu vou de... Bem, como estamos aqui, você já foi nele aqui, eu vou de Ingram. Eu ia escolher o Ingram agora. Aí tirou a minha escolha, vou ter que ir de Bam Adebayo. Eu tava ali, tamo bem sincronizado, eu tava nessa dúvida. Então vou de... Não vou, vou de Butler. Eu não escolheria o Butler. Por isso que sou eu que tô escolhendo meu time, não você. Eu vou de Jason Tatum. Também estamos ali, bem, não vou de... Bem, pela amizade, porque eu sei que quer jogar e tal, vou de Chris Paul. LeBron provavelmente vai escolher o Chris Paul também. Eu vou de... Sobrou Gobert, Lowry, Middleton e Westbrook. Então eu vou de Middleton. Ok, temos Gobert, Westbrook e... Lowry. Eu vou de... Tô com muito pivô lá, mas o Westbrook... Você vai deixar o Westbrook pra mim de qualquer jeito, né? Já tô percebendo que vai sobrar ele pra mim aqui. Não, você vai deixar o Lowry. Você não escolhe o Lowry por nada. Não, vou deixar o Gobert. Você não escolhe eu o já Lowry. tenho 2 pivôs no banco. Eu também já tenho muito, mas eu vou de Westbrook pelo show. Então, E porque ele quer ganhar. Então eu vou de Kyle Lowry aí, pra fechar. Então, seguro o Gobert comigo. Se a gente estiver ganhando no estilo Carilli, eu coloco o Gobert, Embiid e Jokic no mesmo time pra fechar ali o garrafão, beleza? Então tá aí, tá escolhido. Depois a gente vai anotar isso direitinho, vai postar os times e vamos ver se a gente acerta alguma coisa nas escolhas. Eu tentei escolher alguns com a cabeça do LeBron, os amigos e tal. E aí a gente vai ver o que a galera acha, quem ganharia esse jogo. Eu tenho certeza que o Giannis vai escolher o Middleton com a primeira escolha no banco. Foi isso que ele fez ano passado e o Middleton deu uma entrevista falando que
ele espera que o Giannis vai escolher ele de novo, senão ele vai ter uma conversa aí com o Giannis. E eu acho que o LeBron vai sair de Anthony Davis na escolha dele também de titular. Ele não fez tudo o que ele fez, o cara brigar, largar tudo pra vir pro time, pra não escolher nem ele como parceiro do time, então também acho que vai ter isso. E talvez a primeira escolha dele no banco deve ser o Chris Paul, porque a amizade é muito forte entre eles. E Ou o Ben Simmons também, que que é conhecido como o Prince. É o afilhado dele, né? Então, beleza, tá aí montados os times. Vamos ver quem leva a melhor. Finalizando a NBA, vamos agora gastar um tempinho pra falar do show e tudo o que aconteceu. Do show também, né? Do show em campo e do show do intervalo, que o Matheus ficou de pé na hora, dançou e tal. Eu acabei não fazendo os vídeos, mas a cena tá na minha memória, eu nem consegui dormir. Vamos falar agora de NFL. Roethlisberger has time, throws to the back of the end zone, and it is caught for a touchdown by Holmes. Bem, NFL, vamos começar primeiro com uma notícia de hoje, uma notícia que abala o mundo do futebol americano, que é a ida de Everaldo Marques para Sport TV. Né? O primeiro lugar que eu vi a notícia foi no NFL da Zoeira, então já vi falando lá, legal e tal, e aí fui ver, o cara não é bait e tal, já fui pesquisar, e sim, ele foi. Era esperado de um cara como ele, um cara que sempre busca excelência, coisas novas. Ele criou um jeito de fazer esporte americano que virou escola, né? Essa energia, tanto que quem veio depois dele veio nesse ritmo também, né? Tem o grande Rômulo aí nesse mesmo estilo. Muitas vezes a NFL ou a NBA, quando reposta uma narração, põe os brasileiros como os loucos, né? Os caras que fazem barulho, numa jogada em que um americano fala, ó lá, touchdown, ele dá os gritos malucos dele e tal, mas pra mim o mais impressionante é que é sempre com muita informação. Sabe do que tá falando, estuda muito, e isso é o exemplo que ele passa. Imagino que o Matheus vá levar, se for seguir a carreira de jornalista, vai ter ele como um dos grandes exemplos, certo? É, certo. Everaldo vai deixar saudades aí nas transmissões da ESPN. Vamos ver se o Sport TV vai começar a passar a NFL. Eu não duvido que já seja um passo, né? Provavelmente ele vai estar nos jogos de basquete. Então, vamos ver aí, né? Vai ficar triste só o Antunes sem o Everaldo. E é legal que o comercial pra promover o Super Bowl foi isso, né? Que o Everaldo cantando a música que tá agora estourada no Brasil, o negócio tá ok aí, que eu não sei direito o que é. E aí o Everaldo falando, né? Assim, como se ele estivesse cantando o Antunes tá ok, como se fosse uma parte, né? Dos dois ali, Everaldo e Antunes e tal. Mas é assim, né? Ele tá buscando algo melhor pra carreira dele, ou um desafio novo. Parece que a ESPN, ele nem abriu leilão. Ele definiu a mudança, quando a ESPN ficou sabendo, fez uma proposta para ele ficar, ele falou que não estava abrindo leilão, que era só a tentativa de algo novo. Então saiu bem da onde ele estava, com portas abertas, e vai tentar algo diferente. Deve querer narrar. Ele tem esse sonho de menino, um cara que cresceu com rádio, então ele tem esse sonho de narrar futebol, e às vezes é legal, os jogos passam na ESPN, até Premiere e tal, mas ele tá com essa chance de narrar, por exemplo, jogos do imaginário dele, por exemplo, os jogos do Corinthians, que uma das narrações mais famosas do Everaldo, né, é um jogo do Corinthians pela Libertadores, o gol do Paulinho, que foi naquele jogo contra o Vasco, aquele jogo maluco, fantástico e tal, e aí a narração dele é muito forte, e ele fala que é um dos momentos mais emocionantes da carreira dele, e agora ele vai ter chance de narrar isso mais e trabalhar com o imaginário dele de quando era criança. A única coisa que dá pra falar aqui eu vi muita gente colocando voa Everaldo, é isso aí. Boa sorte, a gente vai estar aí apoiando. E quem vier na ESPN também já tem um menino novo lá, o Matias, né? Que é um menino que tá narrando novo lá, Matias42 no Instagram. Gosto bastante do Renando. O Renando, que é um cara muito legal, talvez tenha mais espaço para outros aparecerem, todo mundo ganha com isso, vamos, sem hater, vamos só apoiar. Boa sorte na nova casa, certo? Quem sabe daqui a pouco aparece um outro comentarista lá pra fazer par com Matias e Matheus num futuro aí, já pensou? Uma dupla legal. Então vamos lá. Vamos então agora pra NFL. Vamos começar primeiro com o que veio antes do Super Bowl, que foi o anúncio das premiações, né? Que tem aí da temporada regular, certo? Certo. No sábado, antes do Super Bowl, saíram os prêmios. Vamos começar com vamos deixar o MVP por último.
Vamos começar aí com os... E aí você comenta e deixa mais claro assim, barbada, já era esperado, e aí se não era esperado, o que você acha do prêmio, quem podia ter sido, alguma coisa assim, certo? Certo. Coach do ano, John Harbaugh, do Baltimore Ravens. Tava na briga aí com o Kyle Shanahan, do 49ers. Mas acho que foi uma escolha justa, porque o Ravens foi o melhor time da NFL, ganhou do 49ers, teve o MVP da temporada, que a gente vai falar daqui a pouco, então acho que ele foi o melhor técnico, principalmente na evolução do Lamar. Para Comeback Player of the Year, que é o jogador que deu a volta por cima nessa temporada, o prêmio foi pro Ryan Tannehill, que também faz bastante sentido. Essa faz sentido, ninguém esperava mesmo, né? Teve gente não, aí que falou que ia mudar de nome. muitos achavam que também podia ser o Garoppolo, por ele ter lesionado, rompido o ligamento cruzado anterior na temporada passada, como história tendo e... só 8 jogos Sim. como titular na carreira e ganhando o tanto que ele ganha de salário, e daí levando o 49ers para a melhor posição na Conferência Nacional. Não, certo, mas a história com o Tannehill eu ainda acho mais forte, como comeback eu acho mais forte. Né? É um jogador que estava quase de escanteio, assim. Né? O Tannehill que foi trocado do Dolphins por quase nada, assumiu a posição titular do Mariota e levou o Titans aos playoffs e até a final de conferência da Conferência Americana, perdendo só pro campeão. E com vitórias importantes nesse playoff, né? Com jogos vitórias inesperadas no playoff, né? Que ninguém apostava não, né? Vitória em Baltimore e em New England. Aí são tá na vitórias conta importantes dele. aí. Beleza, que mais? Rookie ofensivo do ano, Kyler Murray. Podia ter outros dois bastante mencionados. Eram o A.J. Brown, o wide receiver do Titans, e o Josh Jacobs, o running back do Raiders. Só que acho que pendeu um pouco mais pro quarterback, que é mais chamativo. E o Kyler Murray, como ele foi a primeira escolha do draft da temporada pesa passada, mais ainda. acho que pesa mais por toda a expectativa que tinha nele, e ele conseguiu Entendi. Ele atingiu a expectativa. Isso. Atingiu Porque é um cara que, normalmente o cara que tem a expectativa em cima é uma pressão a mais, né? Como então o Tom Brady, como se ele tivesse falado, não, me dá a expectativa aqui que eu vou bater, e ele foi lá e bateu. o Tom Brady falou isso do Peyton Manning, que o Brady foi a escolha de sexta rodada, então ele falou, não tinha nada... Ninguém esperava nada de mim. Não tinha nada pra perder, se eu jogasse mal era o esperado, então... que é muito mais difícil o que aconteceu com o Tom. Peyton, que foi a primeira escolha, e ter o nível de jogo que ele teve, isso é bem mais pra difícil. ele foi... O Brady achou bem admirável isso. Então vamos aí pra defensor calouro do ano. Esse acho sim que é barbada. fácil. Nick Bosa. Jogador ofensivo do ano, Michael Thomas levou o prêmio. Acho que também era barbada, ofensivo, né? Que normalmente o MVP normalmente é um jogador de ataque, e o jogador ofensivo é sempre o mesmo. Não, é o segundo. Sim, o que não foi MVP acaba sendo ele. E o Michael Thomas batendo o recorde aí de recepções na temporada, acho que também não foi surpresa pra ninguém. Defensor do ano, Stephon Gilmore, cornerback do New England Patriots. Foi a melhor defesa da NFL, então nada de Nenhuma surpresa. Certo. Teve muitos torcedores aí do Steelers, principalmente falando em TJ Watt, ou até o Minka Fitzpatrick. Mas acho que o Gilmore, sendo o melhor jogador da melhor defesa, levou esse acaba prêmio. tendo esse mas o Pittsburgh pode olhar pro futuro, saber que a defesa tá bem montada, né? Uma boa estrutura. E daí vamos pra MVP, Lamar Jackson. Acho que também não era muito discutível, né? Chegou do meio pro final, tava meio claro que ia ser ele, né? No começo era ele ou o Russell Wilson, mas ele continuou no nível, alto nível, e o Russell Wilson deu uma caidinha. Durante um pouco tempo, falou um pouquinho do Deshaun Watson, né? Bem no começo do Deshaun Watson, daí o Texans deu umas... derrapada, mas aí ele foi mais constante, não teve um grande playoff, mas é jogador da temporada, na temporada regular, então aí fica mais claro que era ele mesmo, né? Líder de passes para touchdown, e o recorde de
jardas terrestres por um quarterback numa temporada. E ele provavelmente vai bater esse recorde aí também em temporadas por vir. Aí. Então, tá bom. Beleza. Então tá aí as premiações, mas que um dos premiados, por exemplo, que é Nick Bosa como melhor defensor, essas premiações todas não falam muito sobre o Super Bowl, certo? Ele tava lá e não conseguiu parar no momento em que esse time do Chiefs olha pro placar e fala, opa, já abriram 10? Já. Vamos jogar? Vamos. E aí é difícil. Nick Bosa jogou muito no Super Bowl. A linha defensiva inteira do 49ers jogou muito, pressionou o Mahomes. Mahomes sofreu 4 sacks. Durante 3 quartos mais do que o jogo também. No último foi... No último teve a interceptação que também foi por conta da linha defensiva. Pressionar o Mahomes. O Mahomes não tinha muito tempo no pocket. Então, Nick Bosa, Eric Armstead, DeForest Buckner, Solomon Thomas, eles foram muito importantes aí para o 49ers conseguir segurar o Chiefs apenas 10 pontos até 10 minutos faltando no quarto. O Mahomes foi o MVP do jogo, 26 passos completos de 42 tentados, 286 jardas, 2 touchdowns aéreos, 1 terrestre e 2 interceptações. Eu achava que o prêmio ia pro Damian Williams, o running back do Chiefs, 2 touchdowns. Mais de 100 jardas, né? Mais de 100, ele teve mais de 100 jardas também, 2 touchdowns, sendo o da virada e depois o para aumentar para fechar a o caixão. vantagem. E ele tava tirando um pouco do peso do Mahomes pra linha defensiva não ir inteira em cima do Mahomes, e o play action estavam funcionando bem. E pro 49ers fica aí, né, o Kyle Shanahan tomando outra virada no Super Bowl. Ele era o coordenador ofensivo do Atlanta Falcons na famosa 28-3 no placar. Então ele tem que ser técnico perdeu. no primeiro tempo e sair. E entrar outro técnico no segundo tempo. É isso que você tá recomendando? Provavelmente esse aí seria muito bom. Até que no primeiro tempo teve uma chamada meio duvidosa dele, não pediu tempo para tentar o ataque com 1 minuto faltando para acabar o segundo quarto. O Garoppolo deu um passe bom, então o Garoppolo mostrou que ele podia ter levado o 49ers a pelo menos um field goal, e o Shanahan não quis usar o timeout e o tempo rolou e acabou o quarto sem o 49ers pontuar. Isso pode ter sido um pouco... Fica em discussão aí se foi uma boa escolha, uma boa decisão. Aparentemente não foi. Então tá, mas assim, vamos lá. Primeira, as questões que ficam aí pra você comentar. O que você vê, o quanto muda na carreira do Mahomes esse anel. O quanto isso é importante pra ele. Porque sempre quando se vai discutir se um QB é bom ou não, se fala sobre se ganhou um Super Bowl ou não. Parece que pro QB é mais importante que pros outros, né? Ter esse título. E pronto, ele já tem. Isso não se fala mais dele. A partir de agora é só crescer. O que você acha? O quanto isso vai ser bom pra ele até desenvolver mais e ser o jogador que todo mundo espera dele? Se ele perdesse o Super Bowl ontem, muitos iam pôr ele junto com o Dan Marino, falando que grandes temporadas, só que não consegue levar o Super Bowl. O Dan Marino foi ao Super Bowl a única vez na carreira, na sua segunda temporada, perdeu. O Mahomes está na sua terceira, só que é a segunda temporada como titular, então seria bem similar à trajetória do Dan Marino, mas ele sendo o jogador mais novo a levar o MVP e o Super Bowl para casa. Que foi MVP no ano passado, né? Ele foi MVP no ano passado. Super Bowl esse ano e ainda com os MVP das finais, MVP né? do Super Bowl também, o QB mais novo a conseguir o prêmio. Então acho que muito importante aí para o Mahomes e principalmente pro Chiefs, que estava 50 anos sem ganhar um Super Bowl. O prêmio é dado ao ex-dono do Chiefs, o Lamar Hunt, que criou o nome Super Bowl. Então acho que faz sentido na 100ª temporada da NFL o troféu Lamar Hunt ir para ser levantado pelo Clark Hunt, que hoje é o dono do Chiefs e filho do Lamar Hunt, que faleceu. Para ficar mais perfeito, só faltou mesmo ser Chiefs e Packers, né? Que seria
a reedição do primeiro, né? Mas então tá aí, ele levou o título. Aparentemente, você acha que é possível, por do jeito que esse time está sendo formado e pelo potencial dele, que seja formada a famosa nova dinastia? Como você vê? Eu acho que com o Mahomes, todo o time que tem ele vai ser sempre competitivo. O Andy Reid também é um grande coach e finalmente Assim, era o conseguiu coach que tinha mais vitórias sem foi levar o Super Bowl, né? foi a vitória número 222 ontem e foi o primeiro Super Bowl da carreira. Ele tinha perdido um pro Bill Belichick em 2004, Eagles e Patriots. Uhum. E então o Chiefs, vamos ver quando o Mahomes tiver que renovar o seu contrato, vamos ver o quanto de dinheiro o Chiefs vai gastar nele, que provavelmente vai ser um recorde da história. Mas é um recorde compreensível esse, né? Que já teve time gastando um recorde aí com um jogador que não era pra ser recorde. Mas daí a gente tem que ver como o Chiefs vai construir o time em volta do Mahomes, tendo que pagar tanto dinheiro nele e as outras posições não tendo tanto espaço. O Mahomes tem cara de ser um jogador, ele me parece ser um jogador um pouco diferente nesse sentido. Ele tem cara de ser mais parecido com o Tom Brady no sentido de pensar em sentar e não discutir apenas o salário dele, sim discutir o time que ele vai ter em volta. Que a gente sabe que o Tom Brady, durante toda a carreira, abriu mão de ter o salário mais alto que se podia ter na franquia. Ele nunca foi o jogador mais bem pago, porque ele deixava espaço para que ele pudesse ter grandes jogadores ao lado dele, e isso se mostrou uma escolha muito inteligente para ele, né? Acho que o Mahomes é inteligente o suficiente também para não chegar, sentar e falar, me dá tudo e que se dane quem tá em volta. Vamos esperar para ver, é só uma aposta. Eu acho que ele é esse tipo de jogador que tá afim de fazer história. Vamos ver se isso se concretiza. E o que você tem para falar dos próximos anos de Garoppolo? Eu tenho a impressão assistindo que o Garoppolo é um jogador que, diferente do Mahomes, não ganha jogo, mas ele é um jogador que, se ele tiver um time bom em volta, ele vai levar sempre o time longe. O que você tem para falar dele? Acho que difícil pro 49ers cortar o Garoppolo depois nessa temporada, porque ele é um dos contratos mais caros da NFL. Então acho que é importante pro 49ers pelo menos ter ele na próxima temporada e dar mais confiança para ele. Talvez draftar algumas armas de wide receiver, e vai ter o Jerick McKinnon de volta como running back. O Emmanuel Sanders vai ser free agent, então se gastar uma escolha de draft num wide receiver ou até em uma linha ofensiva para proteger o Mahomes ou o Garoppolo, talvez, acho que esse é o caminho para o 49ers continuar sendo competitivo. E vamos ver se vai ter a regressão à média, que eles tiveram 3-13 temporada passada de recorde de campanha, e essa temporada foi 14-2, então acho que talvez eles caiam um pouco aí no número de vitórias, como aconteceu com o Rams essa temporada, e vários outros times também. Então eu acho que o 49ers tem que continuar com ele. É o que você faria, uma aposta aí de mais um tempo nele, de repente preparar alguém vindo, alguma coisa desse tipo, né? Tem que justificar o dinheiro que pagou nele. E ele não jogou mal o jogo ontem, só que ele não foi decisivo. Né? Essa é a minha impressão. É que ele não jogou mal, mas ele foi longe de jogar bem. Então eu tenho a impressão que se uma franquia quer mais, parece que precisa de alguém melhor. Mas eu também acho que agora não é a hora disso, até pelo momento. Podem dar uma encaixada e ele ter uma melhora, porque ele não teve um ano nem completo no ano passado, né? Mal jogou. Então acho que ainda é tempo de aposta nele, vamos esperar. Então beleza, então fica aí. E agora você vai dar seu comentário aí sobre o show do intervalo? Eu gostei do show do intervalo, achei legal. Ainda o meu preferido que eu assisti foi o do Super Bowl 50, com o Coldplay, Beyoncé e o Bruno Mars. Também foi, eu gostei desses últimos. Também por ser o Super Bowl que o Broncos foi campeão. Mas ainda tem várias pessoas que acham o do Michael Jackson e o do Prince um dos melhores shows, e puseram esse no top 5, então... E dos últimos, também desses pop, falam muito bem do da Katy Perry, né? Como show, também foi muito animado, com os tubarões e tal. Ficou famoso aí também.
A gente até viu um ao vivo desse lá em Jundiaí, né? No Super Bowl de Jundiaí, a Super Bowl da Liga Regional lá, teve um Micro Bowl, e aí teve a Katy Perry com seus tubarões lá. Certo, então, mas acho que por ter sido em Miami, o encontro de duas divas desse tamanho e tal, foi legal, mostra mesmo o tamanho do Super Bowl. Só faltou um Pitbull, ou talvez um DJ Khaled aí. Vieram dois muito fortes na comunidade latina, os dois DJs que vieram participar. Foi o J Balvin e o Bad Bunny. E algumas pessoas reclamando que a Shakira teve mais tempo de palco do que a J-Lo, porque a J-Lo cedeu uma parte do tempo dela pra filha dela, que foi um momento bem bonito lá das crianças que estavam cantando, e uma das crianças, a principal que estava cantando, era a filha de J-Lo. Então não, ela não teve menos tempo, ela só dividiu com a filha. E aí hoje eu trabalho num restaurante que tem bastante latino, né? Tem uma turma do México, de Guatemala, e alguns deles são bem fãs dessas divas, e aí tava discutindo quem ganhou o Super Bowl, se foi Shakira ou J-Lo. Quem ganhou pra você? A J-Lo, por ela ser mais velha e continuar Muito no bom. mesmo nível. É foi um bom argumento. Pra mim, Shakira, porque eu acho que a Shakira precisa de menos pra fazer um show maior. A Shakira não precisa, ela usou menos o corpo e ela canta muito e tal, e o principal pra mim que dá o desempate é que ela virou meme com o tá rolando aí na internet, beleza? Então fica aí nossa opinião sobre a premiação, sobre o Super Bowl e sobre o show. Opinião completa da galera aqui. Vamos então agora para os jogos da semana. Bem, obviamente que não tem mais nada pra gente falar de jogos da semana a não ser NBA. Por esse motivo, vão ter alguns jogos que não são de tanta qualidade assim, como por exemplo Pacers e Raptors e tal. Fala aí dos jogos. No NBA vai ter Heat e Clippers em Los Angeles na quarta. Grande jogo, o Heat que é o quarto no leste e o Clippers é o segundo no oeste. E tem o Paul George de volta da lesão no hamstring, que é não sei, a batata da perna? Ou a batata da perna ou a parte posterior da coxa. Uhum. E o Kawhi também tá jogando. E então vai ser um grande jogo. Vamos ver o Butler marcando o Kawhi e o Kawhi marcando o Butler. Vai ser legal de assistir. E o outro duelo é Pacers e Raptors, que vai acontecer 2 vezes na semana. Então vai parecer um pouco um jogo de playoffs, uma série de playoffs. Vai ter Pacers e Raptors em Toronto na quarta e Pacers e Raptors em Indiana na sexta. Os 2 jogos seguidos pros times. Então é como se fosse também um jogo de playoffs. É legal ver como eles vão ajustar pro segundo jogo, tendo o primeiro como avaliação. Como modelo, E é legal que, assim, talvez até nesse caso, pra mim, o Pacers menos surpresa que o Raptors. O Raptors, sinceramente, eu não esperava que estivesse nessa posição, mas tá. Até porque o Siakam tá jogando melhor do que o ano passado e tá numa evolução muito grande. E o Pacers, agora com o time completo, deve fazer não mais frente. Completo. Tava completo contra o Knicks. TJ Warren sofreu uma concussão, jogou pouquinho contra o Knicks. Perdeu pro Knicks e agora o TJ Warren tá fora do jogo de hoje contra o Dallas Mavericks. Então tá, mas esse time com pelo menos suas principais estrelas em quadra, vamos ver como vai ser esses confrontos. Então, como a gente às vezes faz, vamos deixar hoje aí só uma dica do Matheus, então, para que assista a série do Oladipo no canal dele. Victor Oladipo? O canal dele é Victor Oladipo. Procura aí o nome certinho, então. Peraí. Então a série conta, então, acho que ele estava preparado para fazer essa série para contar os 4 dias aí antes dele voltar a jogo, e por um acaso, no primeiro desses 4 dias, né, no domingo, teve o acidente fatal com o Kobe e a Gigi. Victor Oladipo. A série chama Unbreakable. Tem 4 episódios. Victor Oladipo, certo? Vamos ajudar ele a chegar a 100 mil inscritos. Tem 97.8 mil. Ah, sim, então vai dar certinho. Esses 2.3 mil que escutam a gente vão seguir lá e já vai chegar, certo? E aí, se você for lá, no comentário lá, anota Liga Norte Pod, e aí o Vitor vai saber que a gente vai vir aqui dar uma entrevista. Beleza? Então, beleza. Então, após essa dica, já aproveita que tá lá no YouTube, entra também no Liga Norte Pod e segue a gente lá, porque a gente também posta lá
Vamos ver, a gente tá com um projetinho aí de talvez começar a fazer alguns vídeos lá pro canal. Depende de algumas coisas que podem acontecer essa semana. Twitter, Instagram e Facebook, @LigaNortePod. O nosso site, liganortepod@gmail.com. E, nosso e-mail, né, óbvio, e nosso site, liganortepod.com. Disponível em todas as plataformas para ouvir o nosso podcast. Spotify, Apple, Google, Deezer. Todos os agregadores disponíveis na Play Store, no YouTube e no nosso site, onde tem lá o blog que o Matheus coloca os textos dele. Agora já tem um texto em inglês também. Então quem quiser acompanhar, ler essa trajetória do Matheus, escrevendo e começando um projeto legal, por favor ajude. Se você entrar lá, ler alguma coisa, manda um recado para ele, para ter um feedback, saber como tá indo. Essa é a parte mais importante para nós aqui do podcast. Falou? Então é isso? Então tá, então agora vai dar aquela abstinência de NFL, certo? Agora quando entra no Instagram começa aquela contagem regressiva, primeiro domingo sem NFL, que triste e tal. Então a gente vai estar de volta aí em setembro. Mas vamos tentar trazer uns mock drafts, alguma coisa assim. Sim, lembrando que não draft. para, né? Não para, a gente vai estar aqui falando, mas dá bate aquela tristezinha de saber que... Mas vai ter a XFL, vai começar agora na primavera. Isso é verdade. Tem vários jogadores ex-NFL que vão jogar lá, vai ter o 8-5, vai ser um kicker, grande wide receiver do Bengals. E tem muita gente que fala que a regra é um monte de coisa que a galera queria na NFL, vai ter de regra lá, né? Tem várias regras novas, eles puseram no Twitter deles lá, xfl.com, tem vídeo explicando tudo, tem regra nova no kickoff, no onside kick, que é uma quarta para 15, eles têm que converter uma quarta para 15. Ele não precisa fazer um sidekick, ele vai lá e faz uma quarta para 15. Legal. Um monte de tentativa, que pode até ser como exemplo para NFL, de repente adquirir, mudar alguma coisa. E eu tenho quase certeza que a overtime também é diferente da NFL, que é o que os torcedores mais reclamam. Beleza. Então a gente vai, vamos juntar no nosso podcast, então, o que tiver um pouquinho de notícia essa, como é que chama? XFL, o Matheus vai trazer aí. E já tem time? Tem 8... Não, você já tem um time? Provavelmente torcer pro time de Los Angeles. Que é o? Já ficou difícil demais. No próximo programa, então, o Matheus traz o time do coração dele, que ele não lembra o nome, beleza? Até mais, falou, tchau. Falou.